Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 11 de dezembro de 2025. Os últimos acontecimentos em 10 de 12 de 2025, ou seja, ontem, são 6 horas da manhã, horário de Brasília. A Ucrânia enviou contraproposta ao plano de paz dos Estados Unidos da América na data de ontem. Drone ucraniano danifica petróleo, ou melhor, petroleiro russo. A Ucrânia nega a captura de Siversk pelos russos, que eles também já estão colocando aí nas redes sociais dos seus propagandistas. Isso não aconteceu, os russos não estão dentro da cidade. A Ucrânia deteve cargueiro da frota paralela em Odessa. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like. Peço a todos que compartilhem, que recomendem o vídeo, que recomendem o canal. Assim mais gente vai ter acesso à verdade e oportunidade de se inscrever. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. A publicação Axios, que eu estou usando, entre outras, ela publicou sobre o plano de paz que o Zelensky enviou ontem ao presidente americano, o plano de paz que tinha sido desenvolvido, segundo Donald Trump, pelo lado americano, quando na realidade todos sabem ele veio de Moscou, E os americanos simplesmente passaram o rascunho. Conforme foi relatado por diversos órgãos de imprensa, no mundo inteiro, e tanto na imprensa televisiva quanto na imprensa escrita. E a Ucrânia então forneceu à administração Trump a sua resposta à versão mais recente do plano dos americanos e não obteve resposta ainda. Acredito que não deu tempo deles analisarem. Possivelmente, hoje, durante o dia, a resposta será dada. O Zelensky também não informou os detalhes do que ele enviou. Estima-se que ele não deve ter concordado com a cessão de territórios para a Rússia, e isso foi também repercutido em muitos jornais, que todos acham que isso não vai acontecer. Eu acho que vai ser o grande impasse nesse plano. Segundo o Financial Times, Donald Trump quer um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia até o Natal. Acredito que por causa de impasse de territórios, principalmente, isso não vai acontecer. Não vai haver nem cessar-fogo e nem plano de paz até o Natal. Um ataque com drone naval ucraniano danificou um petroleiro russo da frota paralela no Mar Negro, segundo as informações do SBU, o Serviço de Segurança da Ucrânia, que fez esse ataque contra esse petroleiro, utilizando drones navais Sea-Baby para atacar esse petroleiro da frota paralela russa no Mar Negro. Esse ataque foi feito em 10 de dezembro, na data de ontem, danificando gravemente a embarcação enquanto ela navegava pela zona econômica exclusiva da Ucrânia, segundo fontes informaram. O navio-tanque, identificado como Dashan, com bandeira de Comores, seguia em alta velocidade em direção ao terminal portuário russo de Novorossiysk. Com o sistema de identificação automático desligado, na hora que ele foi atingido, resultando em danos críticos devido às explosões que atingiram a área da popa do navio. E a Ucrânia nega a captura da cidade ucraniana de Siversk, Os russos dizem que capturaram e a Ucrânia nega. E isso também em 10 de dezembro, que os russos já começaram a divulgar que eles conquistaram a cidade, e fica também na região de Donetsk, o Siversk. A Ucrânia diz que os combates na região continuam. As tentativas russas de hastear bandeiras em prédios da cidade com infiltrados para criar uma imagem para a propaganda mentirosa e criminosa russa estão resultando em perdas de eliminação dos russos. Afirmou isso o Comando Operacional Leste da Ucrânia em declarações divulgadas pela agência de notícias Suspilne. Andriy Kovalenko, chefe do Centro Ucraniano de Combate à Desinformação, corroborou essa declaração. Os russos não controlam Siversk e, como na maioria dos casos, seus propagandistas alegam que a entrada de grupos de assalto na cidade garante o controle, mas isso não é verdade e os combates
continuam, a linha de frente continua estável onde ela estava posicionada. Siversk tem bloqueado o avanço russo em direção ao maior aglomerado urbano de Sloviansk-Kramatorsk, que fica na parte oeste da província de Donetsk. Analistas militares afirmam que, se a Rússia consolidar os ganhos em torno de Siversk, poderá aumentar a pressão sobre essa linha defensiva, abrindo novas vias de ataque. Mas os ucranianos acreditam que não vai acontecer, porque até agora eles sempre tiveram avanços infrutíferos, avançavam e tiveram que recuar com inúmeras perdas. Apesar das negativas de captura, a situação na Ucrânia, em Siversk, não é fácil como em todo o teatro de operações. A mais difícil, é claro, é em Pokrovsk. E os russos continuam a enviar sua infantaria para a cidade e atualmente a situação não está se desenvolvendo, vamos dizer, tranquila, porque existem muitos ataques que praticamente muitas vezes são ininterruptos, como em sessão corrida, onde os russos mandam os seus contingentes de moedor de carne para a morte na linha de frente ucraniana. A Ucrânia deteve um navio cargueiro da frota paralela russa em Odessa, segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia. O Serviço de Segurança da Ucrânia, que é o SBU, deteve um navio da frota paralela da Rússia que transportava ilegalmente produtos agrícolas da Crimeia, que é um território ucraniano ocupado pela Rússia, segundo a informação dada pelo SBU. Segundo a publicação do SBU, no Telegram, a embarcação foi detida em um porto comercial ali na região de Odessa. Ela chegou sob a bandeira de um país africano para exportar um carregamento de tubos de aço. Segundo a publicação, o proprietário do navio foi alvo de sanções do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia e por isso mudava regularmente o nome da embarcação e os beneficiários formais para países terceiros. 2 soldados ucranianos sobreviveram 165 dias na linha de frente. Eles não ficaram o tempo todo impossibilitados de sair da posição que eles estavam por causa de constantes ataques da Rússia. E finalmente, agora em outubro, que foi divulgado ontem, eles conseguiram sair. O campo de batalha na Ucrânia é um dos mais perigosos quando os tiros começam. Agora, muitas vezes são os momentos antes e depois, quando os soldados mudam de posição sob o olhar atento de drones inimigos, no caso russos, que sobrevoam a área. Para 2 soldados ucranianos, Alexander Tishayev e Alexander Alexienko, essa realidade moderna do campo de batalha transformou o que deveria ter sido um destacamento relativamente rotineiro de um mês, que normalmente eles ficam no máximo no campo de batalha, depois fazem rotação para descanso. Eles ficaram lá 165 dias, contra não apenas as forças russas, mas também passando uma série de necessidades, porque há muito tempo ficaram desidratados, lutaram contra a fome e, segundo eles mesmos disseram, lutaram contra a loucura, mas sobreviveram e estão felizes por terem ficado lá e defendido a Ucrânia. Eles mesmos falam que tinha uma piada interna entre os dois de que sairíamos dos nossos postos em outubro numa quarta-feira. E disse o Tishayev para a imprensa na entrevista que ele deu ontem, durante uma entrevista em Jetomir, que é onde ele, na cidade da onde ele mora, destacando quão incerta e aleatória se tornou a data de sua saída. Tishayev e Alexienko finalmente deixaram seus postos na terça-feira de 28 de outubro, quase 6 meses depois de sua chegada na primavera de 2025. O que era uma piada interna no início de sua missão acabou se tornando quase completamente verdade. Pelo menos 3 pessoas morreram e 17 ficaram feridas em ataques russos contra a Ucrânia nas últimas 24 horas. A Força Aérea Russa lançou 80 drones contra a Ucrânia durante a noite. As defesas aéreas ucranianas interceptaram 50 drones. 29 drones conseguiram ultrapassar o limite do território ucraniano, onde atingiram 7 alvos.
Na região de Kharkiv, ataques russos atingiram 3 vilas, ferindo uma pessoa, e nas últimas 24 horas, de acordo com as informações das autoridades locais. Na região de Donetsk, ataques russos deixaram uma pessoa ferida, de acordo também com o governador. E na região de província de Dnipropetrovsk, drones russos atacaram Kryvyi, matando uma pessoa em Nikopol, ferindo outras 2, segundo informações das autoridades. Na região de Sumy, 2 homens foram mortos por drones russos de visão em primeira pessoa, FPV, e uma mulher ficou ferida em 2 ataques distintos, de acordo com a administração militar. Na região de Zaporizhia, ataques russos deixaram 3 pessoas feridas, também segundo as informações das autoridades militares. Na região de Kherson, ataques russos deixaram 9 feridos nas últimas 24 horas, também informado pelas autoridades locais. Para vocês verem que os ataques dos terroristas russos a alvos civis são contínuos e acontecem todas as noites e muitas vezes até à luz do dia. E os civis têm que fugir, eles atacam exclusivamente civis. Muitas vezes tem drones que saem à busca de civis. Pode estar andando de bicicleta, de moto, de carro, eles sabem, veem que é civil e eles atacam essas pessoas. Crimes de guerra em que o presidente americano, Donald Trump, quer absolver o ditador da Rússia e toda a sua máfia, bem como todo o seu exército envolvido nessa criminalidade insana, hedionda e genocida. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.